Capítulo 49. Mas se me permite perguntar, por que isso é motivo para, bem? Nua fez uma pausa e olhou ao redor da corte do príncipe. Perdoe minha franqueza, mas, pela falta de brilho, eu sei que é diplomaticamente problemático perder um tributo de alto valor. Mas esse ar triste não é um pouco demais? Eles estão ameaçando invadir? Perguntou Nua e começou a avaliar mentalmente o que os agentes de inteligência do Rei Feiticeiro haviam reunido sobre o triunvirato nos anos desde o julgamento da Salvadora Sombria. Esta cidade está morta se isso acontecer. Eles têm alguns seres que se comparam a donzelas demônios como Lady Solution, poucos, mas uma cidade como Pazem não tem uma chance. Ela chegou a essa conclusão quase instantaneamente, apenas para o príncipe negar a suspeita. Não, invadir não, mas o insulto da perda, eles exigiram sob ela como sua substituta, ou ela vai, ou eles lançarão uma expedição punitiva, respondeu o príncipe Rajen. Nua perguntou, seus olhos dourados brilhando e sua mente acelerada, seu olhar fixo no príncipe e depois nos olhos de Sobela quando ele ficou em silêncio, como se ela não tivesse falado. 500 vidas, cidadãos livres, o que significa que teríamos que ir à guerra. E, embora eu não seja desprezada, esta cidade não lutaria por mim mesmo que não já tivéssemos travado guerra contra Comestra. Os olhos vermelhos de Sobela se fecharam enquanto sua cabeça se inclinava para o lado para se encostar no ombro do príncipe Rajen. Mesmo que fizessem, não posso pedir isso. Entendo, respondeu Nua, curvando-se profundamente e falando com o coração. Lady Sobela, há muitos anos, no oeste, conheci uma mulher de nobre herança, riqueza, graça e porte. Ela também era cruel, vingativa, má e brutal até mesmo com o menor daqueles que a apoiavam. Entregar-se assim? Estou profundamente comovida com a dignidade do seu nobre espírito. Sobela soltou uma risada rouca. Não sou nobre, Capitã Ivenor, apenas uma escrava que foi libertada pelo homem que me amava. Nasci para ter um fim ruim. As estrelas sempre quiseram isso para mim. Tenho sorte de ter tido este tempo ao sol, antes da chuva maldita, mas agradeço profundamente pelos seus elogios. Espero que se junte a mim para o meu banquete de despedida. Antes que eu me torne um. Nua se levantou de repente. Você era uma escrava? Perguntou Nua, com a surpresa estampada nos lábios entreabertos e os olhos arregalados. Sim, eu estava. Não é sempre que um escravo se apaixona de verdade por aquele que o acorrenta, e ainda menos frequentemente encontramos nossa liberdade através do amor. Mas essa tem sido a minha história. Sobela deu um sorriso encantador para Nua antes de virar a cabeça para encontrar os olhos do príncipe. Gosto de pensar que outros encontrarão esperança nisso, quando minha história for contada, e lembrar que até um escravo pode ter coragem e se libertar, e que isso não precisa acontecer como sempre aconteceu. Suponho que esse seja um final melhor do que a maioria jamais consegue. A mão de Rajen acariciou sua bochecha, suas lágrimas brotaram novamente, mas permaneceram ali, e não caíram. Sado observava tudo isso com um interesse distante, de onde estava ajoelhado. Então, quem destruiu minha cidade, também foi destruído. Você pensaria que eu ficaria mais feliz com isso, mas é difícil ficar feliz com muita coisa em tempos como estes. Ele pensou sombriamente e permaneceu em silêncio. Imagino que eles não vão simplesmente aceitar o príncipe Sado de volta. Nua esfregou a têmpora e muitas cabeças balançaram. Nua xingou baixinho. Sinto muito mesmo. Alguma sugestão? O príncipe perguntou desesperado e voltou sua atenção para a capitã estrangeira. Se a Salvadora das Trevas estivesse aqui, o conselho dela seria algo como enfie as coisas afiadas no corpo de todos até que parem de se mover. Se ela estivesse de bom humor naquele momento, Nua coçou a cabeça, e Sobela ergueu uma sobrancelha escura. O que ela diria se não estivesse de bom humor? Perguntou Sobela após ouvir o humor do líder de guerra estrangeiro. Nua respondeu com uma expressão séria e impassível, num tom calmo e monótono. Ela gritava matem todos e transformava um exército em berserkers, e então matava até que todos morressem ou até que ela ficasse sem sangue para manter seu corpo em movimento. Ela tem um temperamento forte. Decisivo, Rajen disse, mas ela não está aqui. Então, sugestões do que temos? Nua olhou para os dois com um olhar vazio e balançou a cabeça lentamente, com tristeza. Estendeu as mãos à frente e as abriu. Desculpe, não sou uma heroína lendária para formular um plano instantaneamente,
vocês não têm o poder de invadir e destruí-los. Não vejo saída. Se eu pensar em algo, trarei a vocês, mas não prometo o que não posso cumprir. Sobela suspirou profundamente. Agradeço sua honestidade. Falsas esperanças são piores do que nenhuma. Ainda tenho algum tempo antes de partir, e quero saboreá-lo, não gastá-lo em planos fúteis que podem não dar em nada, e não desperdiçá-lo em tristeza por algo que não pode mudar. Agradeço a compreensão, Lady Sobela. O olhar de Nua endureceu como gelo. Ninguém merece morrer assim, ninguém. Um gemido vindo do chão chamou sua atenção, e Nua levantou o pé e pisou no peito de Cerebrate uma vez, fazendo um som de estalo em sua carne. Talvez mas ninguém mais que esteja vivo hoje. Ela corrigiu sua declaração com um certo desgosto no rosto enquanto o braço restante de Cerebrate tocava o local atingido. Um momento depois, um cortesão em finas vestes de seda verde e vermelha brilhante apareceu. Os cães estão reunidos e os pregoeiros foram enviados por toda a cidade. Dentro de 1 hora, meu príncipe, a cidade estará pronta para ouvir aquele bastardo gritar. A voz do jovem ainda tinha um leve tom de juventude, e isso matou a sede de sangue de Nua. O príncipe inclinou a cabeça em sinal de apreciação. Ótimo, Capitã Aivenor, você se juntará a nós? Eu diria que você conquistou o direito de vê-lo morrer. Você pode pegar o corpo dele de volta depois e fazer com ele o que quiser. Embora falasse com Nua, seu olhar estava centrado nos restos mortais de um homem que jazia destroçado no chão, respirando com dificuldade e tremendo de medo. Nua olhou para o miserável patético. Você ia fazer sabe-se lá o que comigo? Você fez coisas terríveis com aquelas pobres meninas, com aquelas aldeias, com inúmeras pessoas. Eu não tenho pena de você, eu não tenho, mas... Seus olhos se voltaram para o jovem que trouxe a notícia, que respirava com dificuldade, como se tivesse corrido para trazê-la. Talvez ele tenha feito isso, ela pensou, e seus olhos percorreram o pátio silencioso, olhos semelhantes, famintos por sangue, voltados para o contrabandista. Nua respondeu em voz baixa, um tanto cansada, com palavras decisivas e sinceras, mas com um cansaço que ela mesma não esperava. Não, obrigada, senhor, mas espero que me perdoe por recusar. Já ouvi gritos suficientes para 100 vidas. Depois de um tempo, todos são iguais. Além disso, tenho tarefas a cumprir, coisas que devem ser feitas depois de a ação ter sido tomada. O fardo do comando, se alguém aqui sabe o que isso significa, você e o príncipe das correntes, são os que sabem. Sim, eu acredito, disseram Sado e Rajen em uníssono, e seus olhares se cruzaram, atravessando a divisão de status criada pelo sucesso do último e pelo fracasso do primeiro. Uma risada amarga escapou brevemente dos lábios de Sado antes que ele se calasse. Só resta uma coisa, o destino dos recuperados, Nua disse suavemente. Recuperei 2 escravas que Bracer estava abusando. Elas não têm família e nenhum dono sobrevivente evidente. Serei franca, príncipe Rajen. Nua cruzou as mãos firmemente atrás das costas, assumiu uma postura militar rígida e respirou fundo. Já vi muita escravidão na minha vida, vi crueldade, fui responsável por grande parte dela. É o meu trabalho, e como você pode ver. Ela colocou a bota na garganta de Bracer e começou a pressionar, falando por cima do gorgolejo dele. Sou boa nisso. Ela olhou para baixo e observou calmamente o rosto dele se contorcer e mudar de cor enquanto ele ficava sem fôlego. Ela tirou a bota quando ele parou de se mover e colocou o pé de volta no chão. Depois voltou a olhar para o príncipe. Ele não está morto. Vai ressuscitar em breve, disse ela, com naturalidade. Quanto às pequenas escravas que ele estava abusando, elas não valerão nada no leilão. Bracer não aplicou crueldade com o propósito de disciplina. Ele fez isso por prazer. Elas serão desperdiçadas como uma venda de propriedade encontrada. Portanto, se você não tiver objeções, eu as guardarei. Nua terminou e esperou enquanto o príncipe e Sobela trocavam um olhar pensativo. Sim, mas... Sobela olhou para a figura inconsciente no chão. O que ele fez? Quando ele era conhecido pelo nome Cerebrate, ouvi dizer que gostava de estuprar crianças. É seguro dizer que ele fazia o mesmo aqui. Elas provavelmente eram apenas suas vítimas mais recentes. Quem sabe onde ele as conseguiu? Elas mal disseram uma palavra a ninguém, exceto a uma das minhas escravas. Nua manteve a voz calma, mas podia ver a tensão nas mãos de Sobela no trono ao lado de seu príncipe. E o que você fará com elas?
Perguntou Sobela num tom enganosamente benigno. Nua manteve as palavras calmas e pragmáticas, ignorando a pergunta implícita sobre suas intenções. Minha casa precisará de criados, vou deixá-las crescer lá, pelo menos assim ficarão juntas, e eu sei que eu não farei o que este faz. Ela cutucou a cabeça do contrabandista que respirava lentamente com a bota do seu reboque. Coitadinhos, quem será que os vendeu? Que fim horrível, mas mesmo que eu não consiga, bem, vou garantir que estejam seguras, isso eu posso fazer. Ela manteve os olhos calmos enquanto afugentava o pensamento frenético e prosseguia. O próximo assunto. Ela ergueu a mão acima da cabeça do príncipe Sado. Sei que ele é inútil como tributo agora. Nua retirou a mão e sacou a faca. Ela se posicionou atrás dele, agarrou seus cabelos e puxou sua cabeça para trás, expondo sua garganta. A ponta da lâmina dela estava na garganta dele. Ah, pelas estrelas, ela estava mentindo? Ela vai me matar? Eu nunca pensei que pudesse acabar assim. Os olhos de Sado se arregalaram enquanto ele olhava para o teto. Suas mãos se ergueram rapidamente, mas congelaram quando ele sentiu a ponta pressionar um pouco mais perto. No Ocidente, é comum se desfazer de antigos governantes. Imagino que seja o mesmo aqui? Perguntou Nua, olhando para os dois no trono. Espere, disse o príncipe Rajin com urgência e levantou a mão de onde estava sentado, como se quisesse pegar o cabo da faca, apesar da distância. Meu príncipe? Respondeu Nua, inclinando a cabeça para Rajin antes de afastar um pouco a lâmina. Abaixo dela, sentiu a respiração dele em seu braço, que se tornava mais lenta à medida que ele se acalmava. Corajoso, pelo menos, quase sem medo, pensou respeitosamente, acho que vou ter que compensá-lo por isso. O príncipe Rajin balançou a cabeça. Não é assim que funcionamos aqui. Não é inédito que um príncipe morra em batalha, nem é inédito que um príncipe acabe como tributo dos Tlaumo, mas é tabu para nós simplesmente executar uns aos outros. Sangue real, derrotado e capturado, não é menos real. É por isso que ele ganhou um colar de ouro, pela lei das estrelas. Este é o destino dele. Como você o encontrou? Assim como aconteceu com aquelas garotas, ele pertence a você, a menos que você decida vender. Ló. Propriedade encontrada, sim. Como você diz então, príncipe Rajin? Nua embainhou a faca abruptamente e curvou-se profundamente. Há algo especial que eu deva fazer com ele, alguma lei ou costume? Ainda sou novata aqui e não gostaria de ofender com minha ignorância. Ela segurou a reverência enquanto fazia a pergunta, e por vários instantes não houve resposta. Não, nada de especial além de não matá-los, mas eu consideraria isso um favor pessoal, disse Rajin enquanto olhava para o príncipe das correntes caído. Meu príncipe? Nua perguntou, e relaxou o aperto no cabelo de Sado, permitindo que ele baixasse os olhos novamente para olhar para a frente. Rajin não olhou para Nua enquanto falava, em vez disso, olhou para o príncipe Sado, que respirava pesadamente, que tocou seu pescoço e olhou para a mão que tinha uma gota de sangue onde a faca ameaçara matá-lo. Antes de forçar nossas nações a declarar guerra contra ele, ele e eu, éramos amigos, faça o que for preciso como a senhora dele, mas eu consideraria um favor pessoal se você não se comportasse com crueldade além do que é exigido de você. Obrigado, príncipe Rajin. O príncipe Sado curvou a cabeça. Se ao menos você tivesse lutado comigo em vez de contra mim. Rajin balançou a cabeça. Sinto muito, eu sei, mas você teria nos causado outra revolta mais cedo ou mais tarde. Eu te avisei, tentei te avisar, todos nós tentamos te avisar que suas ações foram imprudentes. Eu sei, a senhora Kaiji também tentou me avisar, mas... Sado bufou, eu nunca fui bom em ouvir os conselhos dos outros, eu estava convencido de que estava certo, mesmo que estivesse. Parece que não foi o suficiente, agora eu e meu povo. Ele baixou os olhos, triste. Sim, eu sei, o príncipe Rajin respondeu, e voltou sua atenção para Nua, esperando sua resposta em silêncio. Nua respondeu em um tom militar e cortante, fechando o maxilar sempre que terminava uma palavra, como se estivesse arrancando-a de um todo. Como você quiser, eu o tratarei com justiça, sem marcas, chicotes ou punições imerecidas, disse Nua, fazendo uma saudação brusca com o punho sobre o coração. Juro em nome do meu Deus e do sua libertadora, a Salvadora Sombria. Então, que isso seja suficiente, disse o príncipe Rajin.
Levantando-se lentamente do trono e estendendo a mão para Sobela, ele olhou para 2 guardas: peguem o lixo e arrastem-no para o local da execução, quero ouvir os gritos dele, e quero ouvi-los logo. Como quiser, príncipe Rasgen, respondeu Nua, saudando bruscamente, que a morte dele lhe traga o mesmo conforto que a morte dos meus inimigos me trouxe. Ela pousou a mão no príncipe Sado: venha, escravo, vamos para o meu quarto, você vai nos preparar para a mudança para nossa nova casa. A força da mão dela era como um torno em seu ombro. Ela tem mais poder do que usa, mas o jeito como seus dedos tremem, isso é interessante. Sado ponderou e abaixou a cabeça. Como quiser, senhora, ele disse e se levantou. Solution, Freijin, estamos indo, Nua disse secamente, girou nos calcanhares e saiu do salão enquanto atrás dela o antigo herói que havia recuperado a consciência começou a lutar desesperadamente enquanto era dominado como um porco ferido sob o olhar atento de um príncipe vingativo. Mais cedo, Priseles observou Kaiji se afastar dela. A elfa demoníaca parecia completamente destemida. Ela é como um príncipe, ou pelo menos uma nobre. Ok, ela era uma, mas ainda assim, suas mãos se juntaram à frente do corpo e ela baixou os olhos para a grama. O som do treinamento da cavalaria e o bater dos cascos de grandes cavalos de guerra, golpeando e rasgando o chão, eram tão numerosos que o chão tremia até mesmo onde ela estava. Os gritos dos homens e o cheiro de esterco de cavalo eram intensos. Mesmo à distância, a um passo de distância, a estrada já era movimentada, ela podia ouvir atrás de si como as pessoas gritavam umas com as outras enquanto pechinchavam por mercadorias, o rolar das carroças, os pés arrastando-se e os ruídos de clip-clop dos cavalos trotando sobre as pedras. Ela ouviu um oficial à sua frente gritando ordens para uma unidade de cavalaria e fechou os olhos com toda a força que pôde. Depois tapou os ouvidos. Kaiji. Kaiji, volte logo, por favor, volte logo. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir. Eu quero ir. Ela gritou consigo mesma e espiou para frente, vendo Kaiji caminhar calmamente até uma porta, falar e entrar. Mesmo que não houvesse como ouvi-la, Priseles ainda sentiu que podia ouvi-la de perto. Como um trovão, sua respiração ficou ofegante quando Kaiji a deixou completamente sozinha e, desesperada por segurança, ela se abaixou e tocou a coleira de bronze em volta do pescoço. Sua respiração desacelerou um pouco. Certo, agora sou uma das bronze, talvez eu até tenha uma etiqueta roxa em breve. Nenhum deles ousaria tocar em uma bronze, mesmo assim, como Kaiji pode ser tão corajosa? Priseles fungou, apesar de tudo, e quando alguns dos oficiais da cavalaria saíram de um prédio próximo, aproximando-se mais dela do que de qualquer outro, ela começou a andar para trás, afastando-se. Não seja idiota, eles não te veem, eles não se importam com você, você está bem. Pela primeira vez na sua vida inútil, pare de tremer como uma folha e fique parada. Priseles repreendeu seu medo inútil, e se os soldados a viram, muito menos seus olhos trêmulos que tentavam desesperadamente olhar para qualquer outro lugar, não demonstraram. Foi por causa daquele foco em recuar que ela não percebeu a pessoa atrás dela, contra quem havia batido. Ela percebeu quando sentiu o impacto de um corpo maior contra si. Me dê desculpe. Priseles gaguejou e se virou. Ela se deparou, para seu alívio, com uma coleira de bronze, e ergueu a cabeça para ver o esguio elfo negro que a usava. Ele tinha um rosto encantador e olhos castanhos. Está tudo bem, eu estava de costas para você, disse ele, olhando para ela. Priseles sentiu seus olhos percorrerem o corpo dela. Você está bem? Perguntou ele, hesitante. Priseles tentou concordar, mas fez isso muito mal. Os soldados, eles estão te deixando nervosa? Ele perguntou com um tom gentil e suave. Seus olhos são tão gentis, Priseles pensou, e cedeu à pergunta. Eu já fui de um oficial de cavalaria, o capitão de uma unidade, era uma vida difícil, só de estar perto, eu ainda não gosto de cavalos, estar aqui? Ela balançou a cabeça. Desculpe, estou falando demais, você não se importa com os meus problemas, eu não deveria te incomodar com eles, só estou nervosa. Ele sorriu gentilmente e se afastou, deixando-a ainda mais à vontade. Está tudo bem, é por isso que estou vindo para cá, disse ele, apontando para um banco perto da rua. Meu mestre tem negócios a tratar aqui, eu o guiei até este lugar e agora, eu espero,
aquele lugar é perto o suficiente para ver, meu dono aparece, mas não tão perto que eu tenha que ficar perto dos paus com pernas. Ele bufou e mordeu o lábio. Por favor, não conte a ninguém o que eu acabei de dizer. Se meu mestre descobrir que insultei pessoas livres, apenas. Ele estremeceu e seus olhos percorreram tudo freneticamente. Priscillis curvou a cabeça. Seu segredo está seguro, talvez eu possa esperar com você. Minha senhora não está aqui agora, ela está fora da cidade. Estou apenas esperando outra escrava. Então posso pelo menos ficar sentada por um tempo se você ainda estiver desconfortável. Obrigado, disse ele sinceramente, e eles caminharam até a estrada, um pouco para a esquerda, onde havia um banco simples de madeira e ferro, sem uso. A grama cedia facilmente sob seus pés, e afastar-se do campo de treinamento, mesmo que apenas um pouco, era um alívio, não apenas porque a distanciava dos soldados, mas também do fedor, mais perto da estrada e das lojas. O cheiro de assados saborosos e de outros negócios era muito mais tolerável. Ela se sentou no banco e conversou distraidamente, observando o tráfego colorido de cavalos, pessoas, carroças e carruagens, como se a própria cidade fosse vibrante e viva. De costas para o campo de treinamento, ela começou a relaxar. Finalmente, uma grande carruagem parou, e o elfo com quem ela estivera conversando se levantou. Ela ficou ao lado dele. Foi um prazer conversar com você, disse ele gentilmente, e assim que Priscillis estava respondendo, uma gritaria alta e caótica começou no fim da rua. Fogo! É um incêndio! Priscillis virou-se para observar a fumaça subindo para o céu e um barril em chamas rolando pela ladeira da rua movimentada. As pessoas se esquivavam desesperadamente para evitá-lo, enquanto ele trovejava e ricocheteava pela rua irregular de paralelepípedos. Alguns tiveram azar e gritaram ao serem queimados, enquanto o barril os derrubava e continuava avançando. Priscillis estava apenas levantando as mãos para cobrir a boca, em choque, quando sentiu o golpe na parte de trás da cabeça. Ela sentiu o corpo cair inerte, mãos agarrarem e ela mesma ser jogada à força contra a porta aberta da carruagem. Ouviu o som de uma porta se fechando ruidosamente enquanto aquele que a segurou a seguia para dentro, mas estava completamente inconsciente antes de sentir a carruagem começar a se mover.